Agora, 2h11, o presidente Lula assinou hoje um decreto sobre o controle de armas aqui no país. A gente já falou um pouco sobre isso na abertura do jornal. Anúncios feitos um dia depois da divulgação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com dados sobre a violência aqui no Brasil. Bom, a cerimônia de hoje aconteceu lá no Palácio do Planalto, por isso a gente aciona a nossa reportagem em Brasília. Fala, Márcio Rocha, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. São várias, das medidas anunciadas pelo governo nessa cerimônia que aconteceu aqui no Palácio do Planalto. A gente vai falar alguma delas, principalmente porque é o início do Programa de Ação na Segurança, que traz diferentes ações e aportes financeiros para os estados brasileiros para fortalecer justamente essas medidas de segurança pública. Então, essa nova política é dividida em 6 partes, 6 eixos. São 2 decretos, 3 projetos de lei e o adiantamento de um pouco mais de R$1 bilhão do Fundo de Segurança Pública para as 27 unidades da federação do país. Os decretos, a mudança nos critérios para obtenção e porte de armas de civis e a criação de um plano de proteção aos estados que compõem a Amazônia brasileira com R$2 bilhões que serão usados justamente para esse fundo. Os projetos de lei, são todos no contexto de endurecimento de penas para quem comete crime contra o Estado Democrático de Direito e um que torna o crime hediondo atos de violência em escolas. Aí a gente entra também agora na questão das mudanças, principalmente no porte de armas. Entre essas mudanças estão a migração da autorização e fiscalização para o porte e uso de armas, que estava com o Exército, com as Forças Armadas, e passa para a Polícia Federal. Até o momento, o comando, até agora, antes desse decreto, o comando do Exército tinha a competência para fiscalizar atividades de caça, de tiro esportivo, de coleção e de controle dos clubes de tiro. Então, pelas novas regras, isso passa a ser de responsabilidade da Polícia Federal, sendo que ela vai incluir a definição, padronização, sistematização, normatização e fiscalização dessas atividades. Outra mudança que também foi anunciada pelo governo nessa cerimônia, a quantidade de armas para caçadores, atiradores e colecionadores, os famosos CACs, que vão passar agora que caiu esse limite de armas de 30, que estavam autorizados, e cada CAC tinha autorização para ficar até com 30 armas, e agora cai para 8. Para a defesa pessoal, o limite também foi diminuído, de 4 para 2 armas, além de voltar a ser exigida a comprovação da necessidade de ter essas armas, além de um limite de 200 munições por arma, a cada ano. Além disso, pistolas do tipo 9mm, .40 e .45, que eram liberadas para o uso civil, voltam a ser restritas às forças de segurança. E aí, só para a gente finalizar, nessa cerimônia, o Flávio Dino, ministro da Justiça, falou, mas o presidente Lula também declarou, fez um discurso e declarou o seguinte, que o país não pode permitir arsenais, nas armas, nas mãos das pessoas. Então agora a gente vai começar a acompanhar justamente para saber como é que essas novas regras vão funcionar a partir do decreto do presidente Lula. Obrigado, Márcio, pelas informações. O Márcio volta ao longo da programação aqui da Band News FM. 12h14 agora.